Pessoal, quem quer mesmo não desiste nunca, hein? Essa live já caiu algumas vezes, mas a prof voltou aqui. Voltei, galera, voltei. Gente, recado super importante, super importante. Hoje é o dia 1 desse desafio de um mês, né? A gente vai disponibilizar para vocês um mês de estudo gratuito. Um mês. Um mês de acesso à videoaula, a PDF exclusivo, a audioaula, a simulado com questões comentadas, um mês gratuito. Professora, como que isso vai funcionar? Como que isso vai acontecer, esse um mês? Como é que eu posso participar? Tudo isso, gente, vai ser feito através do WhatsApp. Por que o WhatsApp? Porque lá eu consigo passar para vocês uma aula, mandar para vocês um conteúdo e cobrar de vocês, né, para que todo mundo responda as questões. Todo dia vocês vão ter metas de questões respondidas. É um mês para qualquer pessoa gabaritar qualquer questão de direito administrativo e direito constitucional. Porque eu estou 100% comprometida com o objetivo de vocês, com a vida de vocês, com o tempo de vocês. Eu não quero que vocês percam tempo, né? São áudios curtos, são aulas curtas com o que você realmente precisa saber para responder as questões de prova. E só fica no grupo quem responder as questões. Quem por acaso não responder as questões vai ser retirado do grupo. Existem vários grupos já. Hoje a gente está começando, então hoje é o último dia para você entrar no grupo e participar. Prof, como é que eu faço para entrar no grupo para participar? Manda uma mensagem para esse número aí abaixo, 988218889, 31988218889, agora no WhatsApp, para você participar. Beleza, prof? Então vamos começar o dia 1. O dia 1, gente, porque vocês não podem perder tempo, O dia 1 vai começar com o tópico 1 do seu edital. Essa live vai ser curtinha porque todas as aulas são curtas, eu não acredito em muitas videoaulas, eu não acredito em professor que disponibilize cursinho, 200 videoaulas. A gente vê alguns alunos passando, claro, né? Passaram, mas quantos que não passaram, né? Quantos que não passaram e ficaram aí a vida assistindo videoaula? Então vamos lá para o que realmente interessa. Eu quero ensinar o que realmente cai para vocês, porque o que vocês querem é alcançar a aprovação, é acertar a questão de prova. Então vamos lá. Vocês já conhecem o meu manual da aprovação? Opa, esse efeito aqui tá tornando impossível. Ixi, vou ter que tirar esse efeito. Peraí, gente, vou trocar de efeito. Vamos trocar de efeito, vamos colocar aquele do óculos. Cadê o da óculos? Eita. Esse aqui. Isso, agora vocês vão ver. Galera, vocês já conhecem o meu manual da aprovação? Esse livro que responde a 34.594 questões. Ele responde a todas essas questões. Então, você não precisa ler um arquivo, um livro muito grande. Você não precisa assistir centenas de videoaulas. Você não precisa. Para acertar as questões, você pode estudar um material mais enxuto e eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso. Aula número 1 hoje, a gente vai falar sobre noções gerais de direito administrativo. Dá uma olhadinha aqui, gente, nesse gráfico. O que é mais cobrado nesse tópico da matéria é o conceito de administração pública. Então você aí que viu no seu edital Noções Gerais de Direito Administrativo, que tem em quase todos os editais, saiba que o conceito de administração pública é o que é mais cobrado nas provas de concurso. Então vamos lá. Galera, primeiro ponto. Todas as questões de prova foram encaixadas nesse texto. Então, por exemplo, essa frase aqui está em verde, ela responde a 100 questões. Prof, quando se aproxima no final da página o QR Code de questões do seu celular, essas 100 questões aparecem comprovando o que eu estou falando, né? Eu comprovo todas as estatísticas, eu comprovo tudo o que eu falo. Você não precisa ficar assistindo milhares de videoaulas para acertar questões. Se você lê um texto bem direcionado e criado para responder as questões de prova, né? Foi uma engenharia de palavras, escolher as palavras certas para que responda as questões, você gabarita qualquer prova de concurso público. Esse texto aqui responde a qualquer questão. Então você vai ver que tem partes em amarelo. As partes em amarelo respondem a 200 questões, as partes em verde a 100 questões de prova. No final da página, aproxima o celular do QR Code de questões e as questões que são respondidas por aquela página vão aparecer na tela do seu celular. Quem estiver participando desse
desse grande desafio vai receber alguns PDFs desse material. E o que tiver em vermelho, gente, tudo que está em vermelho no material responde a mais de 300 questões. Aproxima o seu lado do QR Code questões no final de cada página e as questões que são respondidas por esse conteúdo dessa página vão aparecer na tela do seu celular em um quiz. Se você tiver com dúvida em alguma explicação, em alguma questão do texto, escuta aqui a audioaula que explica cada página do material. Cada página do material é explicada em áudio. Prof, mas eu gosto de videoaula. No início do livro, do capítulo, tem uma videoaula para cada capítulo para você assistir e entender a lógica da matéria. Professora, mas eu prefiro ficar só assistindo videoaula. Se você faz isso, provavelmente você não vai passar. Você está aí há anos assistindo videoaula e não passou ainda. Então, provavelmente isso não está funcionando para você. O que é mais importante, né, a etapa mais importante para o seu estudo é a resolução de questões. Esse é o tempo mais precioso que você tem. Então, se você leu essa página aqui, você não vai passar para outra página. Você vai aproximar o seu lado do QR Code de questões. E as questões dessa página, que são respondidas pelo conteúdo dessa página, vão aparecer no seu celular para você responder. O tempo que você tem de estudo, que você emprega na resolução de questões, é o tempo mais precioso. É assim que você vai passar, gastando mais tempo do seu estudo resolvendo questões de prova do que assistindo videoaula, do que lendo PDF enorme. Você tem que ficar mais tempo resolvendo questão de prova. Então, vamos lá. Hoje é o dia número 1, né, desse grande desafio, então hoje eu resolvi fazer uma live para vocês, mas não vai ter todo dia live não, viu, gente? Vai ser muito através do grupo, então hoje eu tô fazendo aqui aberto para muitas pessoas, mas a gente vai trabalhar sempre nos grupos. Vamos lá. Primeiro conceito que você tem que saber, eu quero falar com vocês 10 frases. Eu vou te explicar 10 frases que respondem a 70% das questões desse capítulo. Ou seja, para ser mais exato, 73% das questões desse capítulo. Você precisa saber essas 10 frases muito bem e aplicar esse conhecimento, porque a chance dele aparecer na sua prova é imenso. Você tem que estudar com inteligência, já sabendo que aquele aspecto é mais cobrado. Então vamos entender aí, gente. Primeira frase, direito administrativo, conceito de direito administrativo. Vou te falar o conceito e vou te explicar as pegadinhas de prova. Primeiro então, número 1, anota no seu caderno aí. Direito administrativo, gente, olha só. É a área do direito que regula a função administrativa que o Estado desempenha. Função administrativa. Gente, a banca vai tentar te confundir. A banca vai tentar te confundir, vai trazer várias definições, mas se você tiver isso em mente, você vai acertar. Função administrativa que o Estado desempenha. O que é Estado? O Estado, gente, é uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica que é composta por 3 elementos. O Estado governa quem? O povo que está em um determinado território. E o Estado faz um monte de coisa para governar esse povo, né? Faz várias coisas. E dentre as coisas que o Estado faz, dentre as funções do Estado, existe a função administrativa. Função de administrar, de gerir a máquina pública. Prof, o Estado gere a máquina pública para quê? Para alcançar o interesse público, para alcançar o bem da sociedade, o bem da comunidade. Então, quando a banca estiver te perguntando o conceito de direito administrativo, lembre-se que o direito administrativo é a área do direito que regula, que estabelece as regras acerca da função administrativa que o Estado desempenha. O Estado desempenha a função administrativa quando ele presta serviço público? Sim. Quando ele trava uma relação entre Estado e particular que recebe aquele serviço? Sim. O Estado também exerce essa função administrativa quando a gente fala da relação que existe entre órgãos, entre entidades que compõem a administração pública? Sim. Então lembre-se aí, não se esqueça, direito administrativo é a área do direito que regula, que estabelece as regras acerca da função administrativa que o Estado desempenha. Lembra disso. Prof, e o Estado é quem? Estado é uma pessoa jurídica formada por 3 elementos: governo, povo e território. Professora, quando você fala de direito administrativo, você está falando de direito público ou de direito privado? Gente, o direito, esse conjunto de regras, esse conjunto de leis que disciplinam, né, o nosso convívio em sociedade, é dividido em 2 grandes ramos: direito público e direito privado. O direito público, como o próprio nome já diz, é aquele ramo do direito que regula as relações jurídicas travadas pelo ente público, pelo Estado.
Então, dentro desse grande ramo do direito público, estão todas as áreas do direito que se relacionam com o Estado. Direito administrativo, direito tributário, direito penal. Porque pensa, quem é que coloca o criminoso na cadeia? O Estado? Então, direito penal fala sobre a prerrogativa, o poder que o Estado tem de punir o criminoso. Quem é que institui um tributo que nós temos que pagar? O Estado também, é o Estado que faz isso, que cria um tributo, cria uma obrigação, né, minha de pagar aquele tributo. Além disso, quem é que exerce a função administrativa? Quem é que gere a máquina pública? Quem é que administra, né, faz toda a gestão pública? O Estado também, ou seja, todas as áreas do direito que estiverem ligadas à atuação do Estado fazem parte desse grande ramo do direito público. E quando eu falo do direito privado, prof, aí eu tô falando da relação que existe entre privados, entre particulares. Se você, por exemplo, aluga meu apartamento, a relação que existe entre nós é o quê? Uma relação em pé de igualdade. Eu não tenho mais direitos do que você? Não tenho, eu sou um cidadão como você, não é verdade? Então, todas as áreas que estão ligadas ao direito privado, quais sejam direito empresarial, direito civil, tudo isso faz parte desse grande ramo do direito privado. Lembrando, gente, que quando eu falo de direito público, eu falo de situações em que o Estado tem mais poderes do que o particular. Porque pensa, o Estado governa o povo que está nesse território. Se o Estado faz tudo isso, ele tem que ter mais poder do que nós particulares. O ente público tem mais poderes do que o particular, haja vista que ele tem essa função. Mas, prof, de onde vem o poder do Estado? Aí eu entro no terceiro ponto. Gente, o primeiro ponto que a gente falou, conceito de direito administrativo. Esse conceito responde a 100 questões de prova. Está em verde no manual, responde a 100 questões. Segundo conceito que eu falei com vocês, conceito de Estado. Olha só, aqui em verdinho. Também responde a mais de 102 questões de prova. Aproxima o celular do QR Code de questões e as 102 questões que são respondidas por esse conceito vão aparecer no seu celular. E agora eu quero falar sobre as funções do Estado. Eu já sei o que é direito administrativo, prof, eu já sei o que é o Estado. Quais são as funções que o Estado desempenha? Gente, nós, o povo, demos para o Estado poder. Todo o poder que o Estado tem advém do povo. Prof, e esse poder é o quê? Ele é uno e indivisível. Uno e indivisível. É um poder para governar, né, esse povo que está nesse território. Uno e indivisível. Agora, internamente, dentro da máquina estatal, existe uma tripartição de funções entre 3 poderes que estão dentro do Estado, que compõem o Estado. Sabe por quê? Se eu concentrasse todo o poder em uma só figura, né, em um só agente público, se eu concentrasse todo o poder na mão do presidente, se o presidente Jair Bolsonaro executasse, criasse as leis e julgasse, meu Deus, quer conhecer alguém bem? Dê poder a ela. Quando a pessoa tem poder, ela tende a abusar do poder. Então, visando evitar qualquer tipo de abuso de poder, dentro da máquina estatal, existe uma tripartição de funções entre 3 poderes estruturais. Poder executivo, que executa, poder judiciário, que julga, e poder legislativo, que legisla e fiscaliza as contas públicas. Beleza. Mas é só isso que esses poderes fazem? Não é só isso que esses poderes fazem. Essas são as funções típicas dos poderes, né? As funções principais de cada poder. Mas cada poder também desempenha funções que são parecidas com as funções dos outros poderes. Por exemplo, o legislativo tem a função típica, principal, de legislar, de o que, gente? Estabelecer as leis, de fiscalizar as contas públicas. Esse é a função primordial do poder legislativo. Agora, quem é que julga o presidente nos casos de impeachment? De crime de responsabilidade? Quem é que julga? É o judiciário? É o Congresso? Olha só, olha o legislativo desempenhando uma atividade que é parecida com a função do judiciário. Olha o legislativo, gente, desempenhando uma atividade de julgamento. É possível? Sim. Tá na Constituição? Tá na Constituição. Tá na Constituição. Então, peraí, prof. O legislativo tem a função principal de legislar, mas também, atipicamente, ele desempenha funções que são o quê? Parecidas com as funções dos outros poderes? Sim. O legislativo pode instaurar um concurso público para provimento de cargos? Pode.
Pode instaurar um concurso público. O concurso público é um procedimento administrativo de seleção das pessoas que estão mais aptas para ocupar um cargo público? Sim. O concurso público, né, prof? Ele é um procedimento administrativo, não é? Sim. O Congresso pode instaurar um procedimento administrativo de seleção? Pode. Quando o Congresso faz isso, ele está desempenhando uma função que é típica, que é principal lá do Executivo, né, prof? O Legislativo está desempenhando uma função que é parecida com a função do Executivo, da administração pública, não é? Sim. Então lembre-se o seguinte, o que você tem que lembrar e não pode esquecer? Cada poder tem função típica, função primordial, função preponderante, função típica, mas ele também exerce funções atípicas que são parecidas com as funções dos outros poderes. Eu sei que vocês julgam que isso não é tão importante, que você já está careca de saber, mas o índice de erro nessas questões é muito grande, sabe por quê? Essa frase aqui que eu vou mostrar pra vocês, tudo que eu falo, gente, não é baseado em desenho que o pessoal dos outros cursinhos, eu vou falar. Os outros cursinhos estão me copiando, porque eu comecei esse trabalho em 2017. Eles estão me copiando. É feio falar isso? Não é feio. Estão me copiando, mas eles não mostram para os alunos as estatísticas, eles não comprovam. Então, eles mandam alguns gráficos que eu não sei de onde, que eles tiram, porque não bate nada com os meus. Eles tiram isso de sei lá de onde e não provam. Então, o que eu faço, gente? Essa frase aqui está em vermelho, ela responde a 383 questões de prova, tá vendo? Você aproxima o seu lado QR Code de questões e as questões de prova que são respondidas por essa frase aparecem na tela do seu celular. Então, você leu esse conteúdo agora, sim? Entendeu o conteúdo? Ao invés de você ficar assistindo milhares de videoaulas lá e não vai lembrar de nada no outro dia, ao invés de você ficar lendo milhares de PDFs, você lê uma página só e responde as questões que vão aparecer no seu celular, na tela do seu celular, aproximando o QR Code, né, do seu celular. Então, você fica mais tempo respondendo questão do que igual lá vendo televisão, né, vendo a videoaula do professor sem que você não vai lembrar no outro dia. Dessa forma, você fica mais tempo resolvendo questão de prova. E eu posso provar que essa frase responde a muitas questões de prova. Muitas mesmo. Então, gente, como que eu posso provar isso? Porque tem as questões aqui. Qual que é essa frase, prof? A tripartição de funções entre os três poderes estruturais do Estado, ela segue o critério da preponderância e não da exclusividade. E é assim que a sua banca vai cobrar. E é assim que você vai ficar confuso. A tripartição de funções entre os três poderes estruturais do Estado. Pensa na estrutura de uma casa. Estrutura de uma casa. Três poderes estruturais do Estado segue o critério da preponderância e não da exclusividade. Como assim, professora? Preponderantemente, o executivo executa, preponderantemente, o legislativo legisla, preponderantemente, o judiciário julga. Preponderantemente, mas não exclusivamente. Preponderantemente, mas não exclusivamente. Eu não posso falar que é só o judiciário que julga, que é só o executivo que executa, que é só o legislativo que legisla. Não posso falar isso. Preponderantemente, não exclusivamente. Galera, todo mundo pedindo manual da aprovação. E meu apito ali tocou. Gente, mas eu vou continuar essa live mais um pouquinho, porque tem algo muito importante para ser falado. Todo mundo que quer o manual, todo mundo... Tem muita gente que tem o manual aqui. Galera que quer o manual, entre em contato agora nesse número aí, 31988218889. Esse é meu livro, ele não está em nenhuma livraria, a prof não quis publicar em nenhuma grande editora. A prof tem livro, gente, em todas as grandes editoras. Tem na Foco, tem alguns livros no Alfacom, tem alguns livros na Saraiva, tem uns livros muito bacanas, mas nenhum livro com essa metodologia, porque essa metodologia, né, ela é muito incrível, então só através desse canal. Você tem? E aí? Quem tem? O que acha, gente? O que vocês acham desse manual? O que vocês acham? O que vocês acham desse manual? Quem tem? Eu adquiri. O que vocês estão achando? Me conta. Galera, esse é o dia 1 do desafio. Quem quiser o manual da aprovação, 31988218889. E aí, me conta, Gomes, o que você acha? Me conta, bebê concurseiro.
Me conta, o que vocês acham desse material? Galera que quer, pode mandar uma mensagem agora. Excelente. Eu tenho, excelente. Nesse número 31 988 21 8889. Pedir, prof, eu quero muito uma vaga na nossa próxima turma. Maravilhoso, né, Laina? Gente... Tem, Glaucio, me conta, extremamente necessário esse manual. Eu amo vocês. Gente, sabe qual é o problema desse manual? O problema desse manual é que eu tinha que divulgar mais. Porque se eu divulgasse mais, assim, se eu pegasse e colocasse anúncio, eu não faço anúncio no Instagram, eu não faço anúncio. Se eu fizesse anúncio, ninguém ia comprar nenhum outro livro. Ninguém ia comprar nenhum livro de nenhum cursinho. Não ia comprar. Ia comprar, gente, eu tô exagerando. Algum aluno ia ter PDF de outro cursinho? Ia ter PDF de do melhor cursinho do país? Ninguém ia ter. Se todo mundo... Porque o problema é que pouca gente conhece. Eu tinha que fazer anúncio, eu tinha que ficar mostrando, porque senão, assim, é imbatível, é o melhor do país, não existe nada igual, eu encho a boca pra falar, porque realmente, assim, isso aí muda a vida, por isso que todo mundo, se eu tivesse de outras matérias, né, porque os meus alunos, eles passam na prova mais rápido, e se eu tivesse de outras matérias, aí, gente, eu vou lançar. No final desse mês eu vou lançar livro de outras matérias. Mas eu só vou lançar para quem é aluno. Para quem não é aluno, eu não vou conseguir atender. Quem não é aluno, né, eu não vou conseguir atender agora. Porque tudo isso, gente, é um projeto meu, assim. Eu vou contra tudo, contra todos os cursinhos, faço tudo diferente. E ele funciona muito mais e tem muito mais resultado. Galera, quem não conhece, faz o download gratuito de um capítulo. Manda uma mensagem para esse número 31 988 21 8889. Fala, eu quero conhecer esse manual. Quem conhece, não tem material de outras matérias. Não tem de outros cursinhos. Não existe nada igual. O problema é, sabe, tipo assim, eu não consegui divulgar. Se a gente tem, sei lá, 10 milhões de pessoas que fazem concurso todo ano. Se eu divulgasse para essas 10 milhões de pessoas, gente, eu ia salvar a vida. Tipo assim, eu ia salvar a vida, porque não existe. Pra que seria ter outro material ruim desse tanto? Enfim, só mandar mensagem pro número 31 988 21 8889. Eu falo assim, gente, parece um pouco presunçoso, sei lá. É porque realmente eu tô cansada de ver gente perdendo tempo, sabe? E assim, é unânime. Olha, qualquer cursinho, é unânime. Quem tem... Não, gente, olha pra mim depois, assim, a única reclamação que a gente tem é de atraso no envio, porque às vezes atrasa, porque a demanda é tão grande que eu não consigo mandar pra todo mundo, né, assim, naquele tempo eu tenho que mobilizar a gráfica, peço outra gráfica, fecho com outra gráfica, é uma loucura, mas assim, é unânime, não tem assim, é unânime, assim, eu encho a boca mesmo, porque só assim que eu posso ajudar os outros, só assim que eu posso ajudar as pessoas. Enfim, manda mensagem aí pra esse número 31 988 21 8889. Continuando. Ai, gente, esse celular apitando. Eu vou falar com vocês esse último ponto aqui, porque eu já tenho um outro compromisso, tá vendo? Já tenho um outro compromisso. Enfim, vamos lá. Galera, o ponto mais cobrado desse capítulo... Vou ter que desligar. Peraí, gente, vou ter que desligar. Eles vão caminhando comigo, porque tá uma zona aqui. Não tem base. Não tem base, né, gente? Não tem base. Isso ficar pitando. A prof tá mudando, né? Eu tô mudando de casa. Então eu tô meio sem lar, sabe? Assim, eu tô mudando. Eu aluguei meu apartamento, tô mudando, gente. Tô mudando uma casa super incrível. Enfim, mas eu tô meio sem casa agora nessa mudança. Aí eu tô meio sem lar. Vamos lá. Enfim, gente, o ponto mais cobrado nas provas de concurso público sobre esse tópico número 1 do edital. E galera que tá no grupo, toppers. É incrível, galera, é incrível. Galera que tá no grupo, gente, fica no grupo porque agora eu vou mandar pra vocês um áudio revisando tudo isso aqui e vou mandar um combo de questões. Quem responder as questões continua no grupo. É gratuito. Todo dia eu vou te ensinar em um mês administrativo e direito constitucional, essas duas disciplinas. Você vai estudar tudo isso gratuito, sem pagar nada. Sim, prof. Mas eu vou ter acesso ao manual? Não, gente, o manual realmente tem que comprar, né?
tem que comprar, né, gente? Porque esse material, ele é uma ferramenta que salva vidas, né, gente? Salva vidas! Salva vidas. Penal também. Então, quem quiser, manda uma mensagem para esse número 31988218889. Não vai ter o manual, né, gente? É um estudo que a gente está fazendo. Eu tô fazendo esse trabalho do meu fundo do meu coração, que eu tô muito empenhada com vocês. Eu sei que tem muita gente aí desanimada. Gente, desanimada num tempo que agora é a hora de fazer acontecer. Então, eu tô fazendo isso do fundo do meu coração, mas não tem o material, né? O manual não tem jeito, né, gente? Quem quiser consegue adquirir nesse número, 31988218889. Vamos entender, vamos aprender o ponto mais cobrado. Galera, o que é mais cobrado nas provas de concurso? Agora fica comigo. Volta, vamos voltar para nossa concentração. Galera, o ponto mais cobrado nas provas de concurso público é o conceito de administração pública. Esse é o tópico número 1 do seu edital e esse é o conceito que mais cai. A administração pública, ela pode ser entendida em sentido amplo ou em sentido estrito. Em sentido amplo, eu tenho que lembrar que no Poder Executivo estão concentradas duas grandes funções. Pensa lá no presidente Jair Bolsonaro. Ele desempenha o quê? Ele é o chefe do Poder Executivo. E o Poder Executivo tem a função de executar o que está na lei, administrando a máquina pública. Sim. Certinho. Mas o chefe do Poder Executivo também tem funções que a gente chama que são funções políticas. Aquelas funções da alta gestão, do alto escalão do governo. Por exemplo, sanção, veto de lei, decretação de estado de sítio, estado de defesa, de guerra. Tudo isso, quem tem esse poder para desempenhar isso? Quem está no alto, na cúpula do governo, exercendo as funções políticas. Então, quando eu falo de administração pública em sentido amplo, eu estou falando tanto da função executiva, de executar o que está na lei, quanto da função política, né? Que é essa função ligada aos às grandes decisões do Estado. Beleza? E a administração pública em sentido estrito, prof? Aí eu estou falando estritamente da função administrativa, que é a função de executar o que está na lei, de administrar a máquina pública em conformidade com o que a lei determina. Beleza. Prof, esse é o conceito mais cobrado? Não é esse conceito mais cobrado. O conceito mais cobrado é também um conceito de administração pública, mas segundo dois critérios. Administração pública segundo o critério subjetivo e a administração pública segundo o critério objetivo. Segura aí comigo. Administração pública segundo o critério subjetivo tá falando de quem? Dos sujeitos, entidades, órgãos que fazem parte da administração. Eu tô falando de quem faz parte da administração. E a administração pública segundo o critério objetivo tá falando do objeto, da matéria, do que a administração pública faz. Qual que é o objeto da minha atuação hoje? Ensinar você. Ensinar. Qual que é o objeto da atuação da administração pública? O que a administração pública faz? Ela presta serviço público, ela exerce o poder de polícia, ela intervém na propriedade privada, ela faz um monte de coisa. Então, você não pode esquecer desse conceito. A administração pública, segundo o critério subjetivo, está falando do sujeito. Peraí, sujeito é quem? Sujeito é quem faz parte da administração. Quem faz parte da administração, prof? Os agentes públicos, os órgãos, as entidades fazem parte da administração. Tudo bem. E a administração pública, segundo o critério objetivo ou material, está falando do objeto. O que é o objeto da atuação da administração? O que a administração pública faz? Ela presta serviço público. Ela explora atividade econômica em algumas situações. Ela exerce o poder de polícia. Ela faz um monte de coisa. Então, não se esqueça disso. Prof, qual que é o conceito adotado no Brasil? O Brasil adota o conceito, né, de administração pública segundo o critério subjetivo. Ou seja, no Brasil, a administração pública é quem faz parte da administração. Prof, e onde está definido quem faz parte da administração? Sabe onde está definido?
na lei. É a lei que estabelece, por exemplo, que a administração pública indireta é formada por autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. É a lei que estabelece assim. Por isso que a gente fala que esse critério é denominado de subjetivo ou formal. Toda vez que você vê essa palavra formal no direito, você vai lembrar de formalidade da lei. Alguma coisa que a lei estabeleceu. Formalidade da lei. Então, é a lei que estabelece quem faz parte da administração pública. Entendido? Oh, que maravilha! Entendido, galera? Gente, isso tem que ficar muito claro, porque esse é o conceito mais importante. Esse macete está aqui, olha, gente. Subjetivo de... Aqui, a prof tá com a unha feia, tava na fazenda, gente. Subjetivo de sujeito. Objetivo de material, matéria. Vocês estão entendendo? Esse macete tem que colar em mim nesse macete. Alguém não entendeu? Esse é o conceito mais cobrado nas provas de concurso público do tópico número 1 do seu edital. E agora eu vou fazer com vocês algo inacreditável nesses grupos. Eu vou mandar para vocês um áudio explicando cada frase, gente. São 10 frases que respondem a 73% das questões de prova. Essas frases aqui respondem a 73% das questões de prova. Então, no final do livro, você consegue acessar as frases que respondem mais questões. E os artigos, por exemplo, esses são os artigos de noções gerais que respondem maior número de questões. Então, por exemplo, esse artigo aqui, artigo número 1 da Constituição, artigo 103A da Constituição, responde a 198 questões, tá vendo? Você leu o artigo aqui, já leu? Aproxima o celular do QR Code de questões. Vão aparecer na tela do seu celular as questões que cobram lei seca. Ou seja, você lê o artigo e já responde as questões que cobram lei seca, para você memorizar com mais facilidade. Então, você terminou de ler um capítulo? Corre para as frases poderosas, as frases que são mais cobradas, né, pelas provas de concurso, que respondem maior número de questões. Essas são as frases. E corre nos artigos mais cobrados. Gente, eu vou encerrar essa live. Eu quis fazer uma demonstração. Nem todo dia vai ter live do desafio, mas o desafio, esse grande desafio de um mês, ele vai acontecer pelo WhatsApp. É lá que o negócio fica foda, é lá que eu consigo cobrar de vocês, é lá que eu consigo fazer vocês resolvendo questão, é lá que a gente muda a vida. Então, gente, vai pro WhatsApp agora, me comprometo. Quem participar desse grupo e responder as questões, vai ficar fera. Então, gente, corre nesse grupo aí, manda uma mensagem hoje no número 31988218889. Quanta maturidade, eu não sei se está sendo irônico, mas eu aceito. Um beijo, gente. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Tchau, tchau.